Shalom, irmãos que acompanham este canal. Se você tem acompanhado esse canal já há algum tempo, você deve saber todos os sinais celestiais que nós já temos recebido nessa última geração para apontar para a segunda vinda de Cristo na Terra. Você já deve estar sabendo sobre os últimos dias que nós estamos vivendo, do final da Era da Graça. E mais especificamente, nós já estamos em 2020, então nos últimos dias mesmo que todas as coisas vão acontecer, inclusive o arrebatamento, um apagão mundial, uma terceira guerra mundial e o aparecimento do anticristo. Então, se você acompanha esse canal, você já deve estar sabendo quão perto nós estamos do final da Era da Graça e do início da tribulação. Se você também segue esse canal, você já deve estar sabendo que o pós-tribulacionismo é um erro muito perigoso, que as pessoas que estão acreditando neste erro aqui estão perdendo o livramento de Deus no arrebatamento, estão correndo um risco enorme de ficar aqui, perder o arrebatamento, perder o livramento da tribulação que vai existir através de Jesus Cristo, através da fé. Só existe um livramento, e esse livramento só pode acontecer com as pessoas que creem que vão ser livradas. Então, o pós-tribulacionismo é um erro muito importante, que se você acompanha meu canal, você já deve saber isso aqui. Você também já deve estar sabendo que a Terceira Guerra Mundial quase começou nesses dias aqui de janeiro, nas primeiras semanas de janeiro, quase que o Donald Trump declara guerra ao Irã, e isso vira uma Terceira Guerra Mundial. E também você já deve estar sabendo como ser arrebatado e o que fazer se você não for arrebatado. Então, já deve estar sabendo como entrar nessa arca do arrebatamento para estarmos indo embora muito em breve. E esse vídeo que eu estou fazendo para vocês agora, além de ser uma continuação de vários vídeos que eu já fiz aqui nesse canal, também é de extrema importância e eu peço para que você assista até o final, porque as informações contidas nele são extremamente importantes. Então, assista até o final e não esqueça de mandar para as pessoas verem também, porque você não vai encontrar essas informações em nenhum outro lugar no YouTube. Mas o anticristo está aqui. Sim, o cavaleiro do cavalo branco, o primeiro selo de Apocalipse, ele está aqui e ainda não se manifestou, mas ele já está aqui na Terra, como nós vemos algumas notícias falando isso. Então, nós temos aqui essa notícia do site de Israel. O Messias já vive entre nós, declara influente rabino em Israel. Então, os judeus, que são aqueles que creem na religião judaica, lá na onde está hoje o país de Israel. Os judeus, um rabino lá judeu, está falando que o Messias já está vivendo entre nós. Ele ainda não se manifestou, mas ele já vive aqui. E o anticristo vai ser esse Messias de Israel. Então, Israel vai aceitar o anticristo como seu Messias. E esse homem já vive entre nós, faltando apenas que o arrebatamento aconteça para que ele se manifeste. E isso só vai acontecer uma vez, gente. Não haverá ainda um outro Israel ou um outro Messias judeu no futuro. Não, as coisas estão acontecendo para essa geração, para esse momento que vivemos agora. E nisso nós sabemos que estamos vivendo nos últimos dias descritos na Bíblia. E você também já sabe que o Netflix, que é uma das maiores empresas que lançam conteúdos online, já fez uma série chamada Messias, onde eles apresentam um Messias islâmico que cumpre as profecias islâmicas, que vem aqui fazendo sinais e maravilhas de até ressuscitar homens. Esse cara aqui, que foi aqui, apareceu nessa série de ficção, mas não tão longe da realidade assim, mostra o Messias islâmico, que se você for ver no Alcorão, é exatamente a mesma descrição do anticristo bíblico que apareceria no fim dos tempos. Então, essa plataforma de vídeos online mais acessada do mundo já anunciou num seriado de ficção um Messias aparecendo aqui na Terra, e esse Messias é o Messias Islã. E também nós tivemos notícias que confirmam essa suposição, porque essa notícia aqui saiu. Coreia do Norte divulga vídeo de Kim Jong-un galopando o cavalo na montanha sagrada da Revolução. E mais interessante é o que? É o cavalo branco. O cavalo branco que é o símbolo do anticristo, o cavaleiro do cavalo branco. E isso aqui foi uma confirmação enorme em vários lugares, não só nas notícias, mas também Irmãos e Sonhos deu a entender que o cavalo branco já está aqui na Terra. Por isso que o anticristo já está aqui. E se você segue esse canal há algum tempo, você sabe que já mostrei essa lista dos possíveis anticristo. Então são todos esses aqui que são
candidatos a vir ser o anticristo da Bíblia. Então a gente tem o Emmanuel Macron, Barack Obama, Donald Trump, Jared Kushner, e eu adicionei esses dois caras aqui que são os príncipes, William e Harry, porque eles são membros da realeza britânica e têm ligações muito fortes com a maçonaria e com outras sociedades secretas. Também são associados tanto no brasão da família como em apelidos como Dragão Vermelho. Então, todos esses aqui é o que eu tenho aqui como sendo possibilidades, candidatos a vir ser o anticristo da Bíblia. Pode ser algum deles, porém pode também ser nenhum deles. Nós não sabemos, nós só vamos saber quando ele se manifestar, e quando ele se manifestar nós não estaremos mais aqui. A igreja verdadeira já terá saído da terra. Porém, eu quero dar ênfase em uma pessoa específica que recentemente eu tive um sonho onde eu vi o Papa Francisco, ou seja, o líder religioso mais influente do mundo, o líder da Igreja Católica Romana. Ele apresentou Emmanuel Frederic Macron como sendo o Messias de Israel. Então eu tive um sonho específico onde eu via esse cara aqui, o Papa Francisco, apresentando o Macron como sendo o Messias de Israel. Então eu não sei se vai ser ele ou não, mas ele é um candidato fortíssimo a vir ser o anticristo da Bíblia. Isso é para você ter em mente apenas, mas para vocês que vai ser arrebatados, isso não é tão relevante assim, porque nós sairemos antes da revelação dele. Primeiro nós saímos para que ele possa não ser mais detido e se manifestar na Terra. Mas o anticristo, seja quem for ele vai vir aqui para trazer enganação, ele vai vir aqui para enganar todas as pessoas possíveis. Todo mundo que acreditar nos seus sinais e maravilhas, como nós vimos nesse seriado aqui, vai ser enganado pelo anticristo e vai seguir o anticristo como se ele fosse o Messias, como se ele fosse o Cristo. E ele vai vir para trazer toda forma de enganação que, se possível, enganaria até os eleitos. E eu estou aqui para acabar com a enganação. Eu estou aqui para botar um fim nessa enganação, porque já hoje em dia já existe um preparo muito forte, muito grande, não só na grande mídia, nas televisões, como também agora no YouTube. Muitas pessoas estão preparando o caminho para o anticristo, sabendo ou não. E existe muita enganação, e eu estou aqui para acabar com a enganação, porque nós, gente, só existe 2 grupos de crentes. Sim, nós estamos no fim dos tempos e só existem 2 grupos de crentes. Presta atenção que não é grupos de pessoas. Eu não estou contabilizando os ímpios ou aqueles que acreditam em outras religiões que não a verdadeira. Estou falando das pessoas que já creem em Cristo verdadeiro, que creem na Bíblia Sagrada, que confessam Jesus, Yeshua, Yahushua HaMashiach como sendo o Messias. Só existem 2 grupos de crentes vivendo aqui, assim como nós temos a parábola das 10 virgens. Então, existem 2 grupos de crentes vivendo no fim dos tempos. Existe o grupo que vai ser arrebatado, vai ser livrado da tribulação, vai ser digno de escapar esta provação que vai vir na Terra sobre todos os habitantes da Terra. E vai ter aquele grupo de crente que não vai ser arrebatado, que vai sim passar pela tribulação, que vai ter que passar por um refinamento no fogo. Só existe 2 grupos de crente, não tem um terceiro grupo no meio disso aqui. Se você é crente, ou você vai ser arrebatado, ou você não vai ser arrebatado. Ou você vai ser livrado, ou você não vai ser livrado e precisa ser refinado. Então, só existe 2 grupos de crente, não é nada além disso. Qualquer coisa fora disso é engano, creia nisso. E se só tem 2 grupos de crente, qual é o maior grupo? Você acha que o maior grupo vai ser arrebatado, ou você acha que o maior grupo não vai ser arrebatado? O maior grupo não vai ser arrebatado. Então, um grupo maior de pessoas não vai ser arrebatado. Eles vão passar pela tribulação. Então, um grupo menor de pessoas vai ser arrebatado e vai ser livrado da tribulação. Por que um grupo maior não vai ser arrebatado e o grupo menor vai ser arrebatado? Porque o grupo menor de pessoas está mais perto de Jesus, está mais perto de Yeshua. Assim como nós vemos em toda a história bíblica que sempre um grupo menor de pessoas esteve mais perto de Jesus, mais próximo de Jesus. E o grupo maior de pessoas, assim como nós vemos em toda a história bíblica, sempre esteve menos perto de Jesus, esteve sempre um pouco mais longe. Perceba que eles conhecem Jesus, mas eles estão mais longe de Jesus do que o grupo menor de pessoas. O grupo menor de pessoas que está mais perto de Jesus, eles são sábios, então eles são como as virgens sábias de Mateus 25.
E, fazendo uma oposição disso aqui, o grupo que está mais longe de Jesus, menos perto, que é um grupo maior de pessoas, são as virgens tolas, pois estão mais longe de Jesus e por isso estão tolas. Se nós vemos a parábola de Mateus 25, nós vemos que o que as virgens sábias tinham, que as virgens tolas não tinham. Então, as virgens sábias tinham óleo em suas candeias. Já as virgens tolas não tinham óleo. E o que o óleo simboliza aqui nessa parábola de Mateus 25? O óleo simboliza ser cheio do Espírito de Deus. Então, as virgens sábias eram cheias do Espírito de Deus. E fazendo um contraste aqui, as virgens tolas, elas eram vazias do Espírito de Deus, ou tinham muito pouco do Espírito de Deus. E se essas virgens são cheias do Espírito de Deus, o que elas apresentam? Elas apresentam frutos do Espírito, como nós vemos lá em Gálatas 5. E, fazendo um contraste, aqueles que são vazios do Espírito de Deus apresentam o quê? Apresentam os frutos da carne. Então, Gálatas 5, você vai ver os frutos do Espírito e você vai ver os frutos da carne. As pessoas que estão mais perto de Jesus, que são cheios do Espírito de Deus, apresentam os frutos do Espírito. Já as pessoas que estão mais longe de Jesus, que são vazias do Espírito de Deus, apresentam mais frutos da carne. E se a pessoa é sábia, é cheia do Espírito de Deus e apresenta frutos do Espírito, então ela é uma pessoa digna de ser noiva. Por quê? Porque ela tem exatamente aquilo que o noivo busca, que é frutos do Espírito. Já aqueles que apresentam frutos da carne, o que eles são? Eles são dignos de ser salvos. Por quê? Porque a salvação é para todos. A salvação é para todos porque a salvação é de graça. Então, você não precisa fazer nada para ser salvo. Você é digno pela graça de ser salvo. Porém, você pode não ser noiva porque você é vazio do Espírito de Deus e você apresenta frutos da carne. Você é como as virgens tolas, que são dignos de ser salvos, porém não são dignos de ser noiva. Por que as virgens sábias são dignas de ser noiva? Porque como uma noiva, ela segue o noivo onde quer que ele vá. Uma noiva segue o noivo onde quer que ele for. Elas imitam o noivo, elas adoram o noivo, elas amam o noivo, por isso que elas seguem o noivo, elas buscam o noivo. E por isso que elas são dignas de ser noiva, porque elas seguem o noivo. Já as virgens tolas, que não têm o óleo, são vazios do Espírito de Deus, elas o quê? Elas conhecem o noivo. Conhecem o noivo, mas não seguem. Conhecem o noivo, mas não o amam como uma noiva o ama. Então são esses os dois grupos de pessoas que existem no fim dos tempos. Tem um grupo menor de pessoas que está mais perto de Jesus, que simbolizam as virgens sábias, que são cheias do Espírito de Deus, que apresentam os frutos do Espírito, que são dignos de ser noiva, porque seguem o noivo onde quer que ele for. Quem é esse grupo menor de pessoas que nós vemos em Apocalipse? É os 144 mil. E fazendo um contraste aqui, o grupo maior de pessoas, as pessoas que vivem de qualquer jeito, que são mais longe de Jesus, que são virgens tolas, que não vigiam, que não têm óleo, são vazios ou têm muito pouco do Espírito de Deus, que apresentam mais frutos da carne, que apenas são dignos de ser salvos e conhecem o noivo, mas não o seguem. Este aqui é a grande multidão. Só existem dois grupos de pessoas, os arrebatados e os não arrebatados. E esses são os grupos, gente, que vai ter em Apocalipse. Não tem nenhum outro grupo além desses. Ou você faz parte de um, ou você faz parte de outro. E eu vou mostrar isso para vocês mais um pouco aqui na Bíblia. Então, Apocalipse 14, os 144 mil selados. Selados com o quê? Com o Espírito Santo. São cheios do Espírito Santo. Eles seguem o Cordeiro, que é o noivo, por onde quer que ele vá. Então, eles seguem o Cordeiro, um grupo menor de pessoas com um número exato, porque a noiva tem um número exato, são selados com o Espírito Santo, eles seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Se o Cordeiro não estiver na tribulação, então a noiva não vai estar na tribulação, isso é óbvio. Assim como o homem e a mulher é uma carne só, a noiva e o noivo também são uma carne, e eles vão estar juntos, unidos. Então, esta aqui é a noiva. Eles foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Então, eles foram comprados porque Deus quer o fruto do Espírito.
As pessoas que são cheias do Espírito de Deus apresentam frutos do Espírito. E é isso que Deus quer. É isso que Deus quer comprar da terra. Então, dentre a grande maioria das pessoas, dentre os homens, eles aqui foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias para Deus e para o noivo, para o cordeiro. Deus não compra frutos da carne, Ele compra frutos do Espírito, Ele compra aqueles que foram selados com o Espírito Santo. E aqui diz aqui, mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados, ou seja, são sem máculas, não possuem manchas, são imaculados porque são como uma noiva, tem um vestido branco, são imaculados. E aqui diz, mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, mas se nós vemos em uma versão mais fiel, que essa aqui é a KGV, BKJ 1611, nós vemos aqui, versículo 5, e na sua boca não se achou astúcia, porque eles estão sem culpa diante do trono de Deus. Astúcia é uma palavra mais correta, porque no dicionário nós temos aqui significado de astúcia, habilidade de enganar, esperteza, manha, sagacidade. Então, os 144.000, a noiva, não tem nenhum engano neles. Eles não foram enganados por nenhuma doutrina errada. Eles não foram enganados por nenhuma doutrina de Satanás, por nenhum engano de Satanás. Eles são imaculados, eles estão sem erro, sem culpa diante de Deus. Apresentam os frutos do Espírito. E por isso que eles são dignos de seguir o noivo, dignos de ser arrebatados. Fazendo um contraste com a grande multidão que não é digno de ser arrebatado. Eles são dignos de ser salvos se não negarem o noivo, se diante das tribulações não negarem o noivo. E essa é a aprovação que vai vir no mundo. A aprovação vai vir para todos que habitam na terra, menos esses que são dignos, que já aprovaram para o noivo, que são noiva. E isso nós vemos em Apocalipse 7. Só existem dois grupos, os 144.000 selados e a grande multidão com vestes brancas. Um foi livrado da tribulação e o outro veio. Esses são os que vieram da grande tribulação e daí lavaram suas vestes e as alvejaram, as branquearam no sangue de cordeiro dentro da grande tribulação. Então só existe dois grupos de pessoas. Um com um número exato de pessoas e o outro com um número muito maior que não pode contar, ninguém podia contar, mas que, durante a grande tribulação, lavaram suas vestes. Ou é Filadélfia, ou é Laodiceia. Só existe esses dois grupos de pessoas. Você pode dizer assim, mas olha o que diz aqui no texto. Eu vi os que foram selados, são 144.000 de todas as tribos de Israel. Gente, tribos de Israel não é judeu. Judeu é quem acredita na religião judaica. Quem acredita na religião judaica nem salvo é, porque nega o próprio Messias. Quem é das tribos de Israel são os descendentes, são filhos de filhos de filhos daqueles descendentes da tribo de Israel. Essa tribo de Israel são aqueles israelitas que foram espalhados por todo o mundo. E nós aqui que falamos português temos uma chance muito grande de ter essa descendência de Israel, porque são esses israelitas que foram espalhados. Então são descendentes dessa tribo que muitos de nós não nem sabemos a nossa descendência e nem importa. Porque está espalhado no sangue no mundo inteiro, por milhares de anos, foi espalhado o sangue de Israel pelas nações. Então não é judeu, não se deixe enganar por essa mentira de Satanás, porque judeu é quem acredita na religião judaica. Eles não têm nada a ver com ser da tribo de Israel. A tribo de Israel é descendência de Israel. Então, são 144.000 que são descendentes lá atrás dessas tribos de Israel que foram espalhadas pelo mundo. E você pode estar pensando assim, mas 144.000 são muito poucas pessoas para serem arrebatadas. E realmente, 144.000 comparado à grande multidão, que ninguém pode contar, é muito poucas pessoas. Por quê? Porque a vida cristã verdadeira não é uma vida fácil, não é uma vida cômoda ou livre de aflições. A vida cristã é uma vida difícil, é muito difícil, porque você não foi chamado para o comodismo, você não foi chamado para o conforto aqui nessa terra, você foi chamado para a guerra. Se você crê em Cristo, você foi chamado para a batalha espiritual, para uma guerra.
Se você crê em Cristo, mas você não acha que está numa guerra, então você já perdeu essa guerra, você já não pode vencer essa guerra, porque não tem como você vencer sem saber que você está dentro de uma guerra. A palavra de Deus nos mostra que nós temos que colocar toda a armadura de Deus para estar prontos para essa guerra. Isso está escrito em Efésios 6. Então, a armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, do inimigo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nossa luta não é contra seres humanos, então é muito mais difícil do que se fosse contra ser humano, porque são contra autoridades, são contra seres espirituais, dominadores desse mundo. A nossa luta é fortíssima, é uma guerra dificílima, é uma guerra que, se você não vestir a armadura de Deus para essa guerra, você está fragilizado, você não tem chance nenhuma de vencer esta guerra espiritual pelo qual você foi chamado. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Então, primeiro você tem que cingir você com o cinto da verdade. E qual que é o cinto da verdade? A verdade é a Bíblia, é a palavra de Deus. Essa é a verdade. Quando você sabe a verdade, você pode botar a couraça da justiça, porque quando você conhece a verdade, você conhece a justiça de Deus, que é a justiça que Jesus, Yeshua, Yahushua HaMashiach, veio aqui e viveu a vida perfeita para pagar a sua dívida. Essa é a justiça de Deus, a justiça que o Messias veio pagar, ser justo por você que não consegue ser justo. Então, você conhecendo a verdade, você conhece a justiça de Deus, e aí você caminha pelo evangelho da paz, que é o evangelho de Cristo. Então, essas são as 3 primeiras partes da armadura de Deus que você tem que ter. A verdade primeiro, para conhecer a justiça de Deus, para depois você caminhar no evangelho da paz, pois todos os homens podem ser salvos através da justiça de Deus, que é a verdade. Mas também tem outras partes da armadura. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, você tem que usar o escudo da fé. Por que o escudo da fé? Porque você está lutando contra um ser maligno, como uma serpente, um dragão espiritual, um ser poderoso e forte, que sem o seu escudo, como é que você vai se proteger das chamas, das setas inflamadas deste dragão? Sem o escudo, você será torrado, você vai ser queimado, você não tem chance nenhuma de se proteger das obras do maligno, dessa grande serpente que está aqui o tempo todo tentando te derrubar, tentando te matar. Também usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, usem também do capacete da salvação. Por quê? Porque se tudo isso aqui não for suficiente, você tem que ter na sua mente, na sua cabeça, a salvação. Porque se você morrer, você está salvo. Se você tiver a verdade, tiver sob a justiça de Deus, crer no evangelho da paz e tiver o escudo da fé, e isso não for suficiente, e você morrer nessa batalha espiritual, então você tem o capacete da salvação, que é aquilo que te salva, é a sua certeza da sua salvação, porque ela não é pelas suas obras, mas sim pela graça de Deus. Então, o capacete da salvação é para, se você morrer, você está salvo. Tenha isso na sua mente, na sua cabeça. Por isso, o capacete da salvação. Mas também nós vemos aqui a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, além de todas essas coisas, você precisa também ter a espada do Espírito. Por quê? Porque nenhuma luta é vencida apenas com escudo. Você não consegue vencer nenhuma luta apenas se defendendo. Eventualmente, você vai morrer se você só se defender. Você também precisa contra-atacar.
É como se fosse uma luta de boxe. Nenhum lutador de boxe ganha apenas se defendendo dos ataques. Ele precisa atacar também. E é aí que nós temos que usar a espada do Espírito. Mas por que tem que ser a espada do Espírito? Porque essa espadinha aqui, física, não tem poder nenhuma contra um dragão, contra um ser espiritual. Nós temos que usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque se nós usarmos a espada do Espírito, então o Espírito Santo vai vir e vai lutar por nós. E esse é o único jeito de ganharmos essa batalha. Nós temos que botar toda a armadura de Deus, uma por uma, e nós também temos que se defender e também temos que atacar junto com a espada do Espírito. Porque é o Espírito que vai lutar por nós contra essa grande serpente, cujo qual nós, seres físicos, não temos chance nenhuma sem o Espírito de Deus. Nós sabemos agora que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E nós temos aqui que a espada do Espírito, a palavra de Deus, ela é super forte. Então, Hebreus 4, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Porque nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Então, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, ela é forte e eficaz, mais afiada que qualquer espada. Então somente essa espada do Espírito, a palavra de Deus, que é capaz de vencer essa guerra, porque ela é lutada espiritualmente. E Jesus já disse que ele não veio trazer paz na terra. Então Mateus 10, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Nós sabemos que a espada é a palavra de Deus. Então ele veio trazer a espada. Pois eu vim fazer para que o homem fique com seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os da própria família. Isso aqui é o que está profetizado lá em Miqueias 7. É o período de tribulação que nós sabemos que está muito próximo de acontecer. Então, Miqueias 7, a desgraça de Israel, olha só. Que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos do verão na respiga da vinha, e não há nenhum cachos de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos, os justos, desapareceram do país. Então, os justos foram arrebatados, desapareceram, e não há nenhum justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão como uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, os governantes exigem presentes e o juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem e todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas. Chegou o dia do castigo de Deus. Então, o grande dia do Senhor, o dia que nós tanto estamos anunciando aqui nesse canal, o dia em que eu aqui, como uma sentinela de Deus, estou avisando há tempos que está para chegar. Esse é o dia anunciado, o dia do castigo de Deus, para provar aqueles que estão aqui na terra, a grande tribulação, esse período da tribulação de Jacó, onde o anticristo vai reinar, que é os poderosos vão impor o que querem. O anticristo vai impor o que quer aqui na terra, a marca da besta e tudo mais. E agora reinará confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos, até com aquele que o abraça. Tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Então é isso que Jesus, a palavra de Deus, veio trazer nessa terra. Ele veio trazer a espada, a palavra de Deus, e ele sabia que ao trazer a espada, eventualmente, nós chegaremos nesse momento aqui, que eu tanto tenho avisado que está próximo, que é esse momento da tribulação, que pode acontecer agora em 2020, gente, em 2020. Então é isso que Jesus veio trazer à terra, não a paz, mas a espada, a palavra de Deus, que é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Porque quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim.
porque quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Então, a vida cristã verdadeira não é fácil, é uma guerra, é uma batalha espiritual constante, é uma coisa que você tem que botar todos os dias a armadura de Deus para você estar protegido das ciladas do grande dragão vermelho, de Satanás, do nosso inimigo. Nós temos que estar prontos, selados com o Espírito Santo para estar firmes e inabaláveis nessa guerra todos os dias. Nós não fomos chamados para o comodismo, nós não fomos chamados para viver uma vida confortável, nós não fomos chamados para viver para nós mesmos, porque quem não tomar sua cruz e não seguir, não é digno de mim. Por isso que poucas pessoas serão arrebatadas, porque é uma vida muito difícil, porque é uma vida de guerra constante. E essa espada do Espírito que nós temos aqui para usar contra o inimigo, nós temos que usar contra todos os inimigos que aparecerem na nossa frente, porque se nós só defendermos, eventualmente nós vamos morrer. Nós temos sim que usar a espada do Espírito, e Jesus mostra aqui um exemplo, usando até contra o próprio discípulo Pedro, contra o apóstolo Pedro que nós conhecemos. Então, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. E olha só o que acontece. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: "Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá." E olha Jesus aqui usando a espada, porque Jesus é a espada. Então Jesus virou-se e disse para Pedro: "Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Então Jesus aqui, até contra o seu próprio discípulo, até contra Pedro, o apóstolo Pedro, também ele usou a espada do Espírito, mas ele não falou para o Pedro, porque nós não lutamos contra a pessoa que está sendo usada por Satanás. Nós lutamos contra Satanás. Então Pedro falou essas coisas e Jesus falou: "Para trás de mim, Satanás", que está usando Pedro. Então Jesus usou a espada do Espírito até contra o seu discípulo Pedro, que estava sendo usado por Satanás. E ele não estava pensando nas coisas de Deus. Por quê? Porque Pedro aqui, Satanás, através de Pedro, queria que Jesus viesse como um rei que destruísse o Império Romano e reinasse em Jerusalém. Porém, Jesus veio aqui com outros planos para morrer, dar a vida por nós e ressuscitar para que nós pudéssemos ser justificados por Deus. Então, esses eram os planos de Deus, mas Pedro, através de Satanás, dando ouvidos a Satanás, queria que Jesus não fizesse essas coisas, e por isso que ele tomou uma repreensão aqui de Jesus, da espada de Deus. Então, nós temos que usar essa espada contra todos aqueles que estarem sendo usados pelo inimigo para nos fazer cair, para nos fazer tropeçar. Então nós temos que usar essa espada do Espírito, mas sempre lembrando que essa espada se usa contra o inimigo e não contra as pessoas que estão aqui sendo usadas pelo inimigo para nos atacar. Então essa é a guerra que nós estamos, essa é a guerra espiritual que nós temos que estar atentos, que nós estamos todos os dias. Se você não botar essa armadura todos os dias, então facilmente você será atacado e morto até pela grande serpente, pelo inimigo de nossas almas, pelo inimigo, pelo diabo. Porque o Evangelho de Cristo não é um evangelho de comodismo, não é um evangelho que é livre de aflições, muito pelo contrário, é um evangelho muito difícil, é um evangelho que não chama a gente para o conforto, mas sim para a guerra. E isso aqui é muito importante saber, porque você sempre vai viver conforme aquilo que você acredita. Você nunca vai conseguir escapar disso aqui. Você sempre vai viver conforme aquilo que você, no seu interior, acredita. Então, se você acredita que você está numa batalha espiritual, você vai viver conforme você acredita. Você vai viver como se você estivesse numa batalha espiritual. Se você acredita que amanhã vai fazer sol, então você vai viver como se amanhã fosse fazer sol. Se você, por exemplo, acreditar que lá na esquina tem uma pessoa oferecendo uma maleta de dinheiro com mais de R$1 milhão para todo mundo que ir lá, e se você acredita nisso, você vai correr lá na esquina pegar essa maleta de graça. Porém, se você não acredita nisso, você nem vai sair de casa, porque você não acredita que estão dando R$1 milhão ali na esquina.
Agora você até consegue se enganar. Você pode falar para si mesmo: ah, eu acredito que tem uma pessoa lá na esquina oferecendo R$1 milhão de graça para todo mundo que chegar lá. Porém, você vai sempre viver conforme aquilo que acredita. Porque se você falar que acredita nisso, mas mesmo assim preferir ficar confortável em casa ao invés de ir lá pegar 1 milhão de graça, então você verdadeiramente não acredita, porque você sempre vai viver conforme aquilo que você acredita. Você não consegue fugir dessa situação. Então, se você estiver tentando crescer nessa vida aqui, se você estiver tentando ficar rico nessa vida aqui, se você estiver tentando buscar conforto nessa vida, se você estiver vivendo para você, todas essas coisas, se você estiver fazendo, você não está verdadeiramente acreditando no Evangelho de Jesus Cristo, que não te chamou para buscar essas coisas, não te chamou para que você viva para você mesmo. Ele te chamou, quando nós vemos aqui, tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Porque quem estiver tentando achar a sua vida, quem estiver tentando ganhar a sua vida, vivendo para você mesmo aqui, vai perder a sua vida. Mas quem perder a sua vida, sacrificar a sua vida por causa de Jesus, por causa do Evangelho, por causa da verdade, este vai encontrar a vida. Porque você não está vivendo para você, você não está vivendo para seu conforto, você não está vivendo para tentar ficar rico, nem para crescer nessa vida, você está vivendo para Cristo, e você sempre vai viver conforme aquilo que você acredita. Então, se você estiver buscando essas coisas aqui, verdadeiramente você não está vivendo o Evangelho de Cristo, verdadeiramente você não está em guerra, verdadeiramente você não está fazendo conforme Jesus falou para você fazer. Porque você pode até falar: ah, mas eu acredito pela fé. Porém, a fé sem as obras é morta. E isso nós vemos em Tiago 2. Tiago 2, fé e obras. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Qual é a obra que você vai mostrar para o grande juiz que mostra que você tem fé? Porque é muito fácil você falar que você tem fé, que você acredita no Evangelho e tentar viver para você e fazer essas coisas aqui que mostram que você não crê nada, porque você sempre estará vivendo conforme aquilo que você acredita. Então, a fé sem obras é morta. Quem acredita de verdade faz obras, porque você vive conforme você acredita. Jesus está dando muito mais do que R$1 milhão de graça para todos aqueles que seguirem Ele. Porém, se você não acreditar, você vai ficar em casa como se nada tivesse acontecido. Você vai ficar confortavelmente em casa, confortavelmente vivendo a vida para você, confortavelmente tentando ficar rico aqui, porque você não entendeu e não realmente crê. Porque a fé sem obras é morta. Porque se você não crê, você não vai seguir conforme Ele falou, conforme Ele mostrou. E isso é muito importante porque nós vemos aqui na carta para as igrejas de Apocalipse que Jesus conhece o que? As nossas obras. Então, Apocalipse 3, eu conheço as suas obras. Apocalipse 3, carta para a igreja de Filadélfia, conheço as suas obras. Carta para a igreja de Laodiceia, conheço as suas obras. Então, Jesus, Deus, Ele conhece as nossas obras, porque são nossas obras que mostram quem que nós somos, no que nós realmente acreditamos. Nós fomos na esquina pegar a salvação de graça, buscar isso com todas as nossas forças, ou nós fomos que nem Laodiceia, que é morno, diz que tem e não tem nada, diz que é e não é. Então as nossas obras que Deus mostra aqui em Apocalipse 3, que Ele conhece, são o que mostra para Deus quem que nós somos, qual igreja nós fazemos parte, qual é a nossa parte nisso tudo, quem nós somos aqui no Apocalipse. Por isso que são poucos que vão ser arrebatados, porque poucas pessoas verdadeiramente mostram obras dignas de serem noivas do Cordeiro, dignas de serem frutos do Espírito. Poucas pessoas mostram para Deus que realmente vivem para Deus. A maioria ainda vive para si mesmo e se engana achando que está vivendo para Deus. Eu tenho um testemunho aqui muito forte, que tem uma pessoa que eu conheço, que é parente próximo de mim assim, que já tem uma idade avançada, e essa pessoa, numa última conversa que eu tive com ela,
postou um vídeo de uma coisa de política e falou pra gente guardar esse vídeo pra falar pra todos os nossos netos sobre o ladrão que é esse tal político que ele falou lá. E eu falei assim: netos? Você realmente acha que nós vamos ter tempo para ter netos? E com discernimento dos tempos que nós vivemos, mas essa pessoa sem discernimento falou assim: ah, o fim do mundo está mais próximo para mim do que para vocês. Eu não tenho interesse em falar sobre essas coisas. Mas se você quiser falar sobre carros antigos, então eu gostaria de conversar. Então essa pessoa é uma pessoa que claramente não tem discernimento dos tempos que nós vivemos. E você consegue ver uma coisa muito importante. Essa pessoa, ela gosta muito de carros antigos, então ela trabalha por isso de graça. Toda vez que tem encontro de carros antigos, essa pessoa vai lá, tira fotos e posta no blog e faz isso. Tudo esse serviço que ele faz totalmente de graça por esse amor que essa pessoa tem pelos carros antigos. E eu queria muito falar isso para essa pessoa, porém eu não falei porque para algumas pessoas de idade, algumas coisas que nós falarmos pode ser considerado como uma afronta. Uma afronta. Mas eu queria muito falar para essa pessoa que se ele estiver certo, que se realmente o fim do mundo está mais próximo dele do que para nós, é sério mesmo que essa pessoa prefere passar esse pouco tempo que resta fazendo as coisas para o mundo e não para a próxima vida que é eterna? Quando nós estivermos diante do juiz todo-poderoso, quais são as obras que você poderá apresentar para ele que demonstram que você o recebeu em sua vida? Porque eu tenho certeza que todo esse seu amor, seu esforço e seu trabalho pelos carros antigos não servirão de nada para Deus. Mas mesmo assim, esse Senhor afirma que é sobre isso que a pessoa quer falar e se importar. É para essa coisa vã, para obras aqui que não vai ter valor nenhum, que é rapidamente substituível e que não vai ter valor nenhum diante de Deus. É sobre isso que essa pessoa que eu conheço quer falar, é sobre isso que essa pessoa que eu conheço quer se importar, mesmo sabendo que talvez o fim do mundo está mais próximo para ele do que pra gente. Essa pessoa ainda não se importa com a vida eterna, que é a vida que vem depois, mas quer se importar com coisas vãs, totalmente sem valor nenhum para Deus, e quer gastar o suor, o pouco suor e a pouca força que resta trabalhando para fazer obras para associação de carros antigos. Consegue perceber que isso tudo é um trabalho em vão? Tudo que você estiver fazendo, que é para você. Ah, eu gosto muito de carros antigos, eu gosto muito de futebol, eu gosto muito de novela. Tudo que você estiver fazendo pra você, tudo que você estiver buscando pra você, se você estiver tentando ficar rico, se você estiver tentando crescer nessa vida, se você estiver ralando e suando pra uma coisa, uma afinidade sua mesmo, então você está fazendo coisas que não valem de nada pra Deus. Você vai sair dessa terra morto e você vai chegar lá diante do juiz e não vai ter absolutamente nada para apresentar para ele, porque essas obras aqui da terra vão ficar na terra, vai ser pó. Mas as obras de verdade do evangelho, que todos nós que ao menos seguem meu canal aqui deveria estar fazendo, é as obras do verdadeiro evangelho. Se você realmente crê, você vai viver conforme aquilo que você acredita. Esse é o testemunho que eu quis dar para vocês aqui. Espero que essa pessoa veja esse meu vídeo aqui, eu não sei nem se vê, mas espero que essa pessoa veja esse vídeo aqui e entenda pra quem é essa pessoa que eu tô falando isso. Porque eu queria muito falar pessoalmente pra ela, mas eu não quero que isso seja uma afronta, porque eu não quero afrontar essa pessoa, mas sim mostrar pra essa pessoa que as obras que ela faz pra ela mesma ou pra essa vida aqui não valem de nada, mas vale nós buscarmos aquilo que está em Mateus 6, os tesouros no céu. Então não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Então não adianta você tentar aqui colecionar ou trabalhar pelaquela associação de carros antigos, porque a traça e a ferrugem em pouco tempo vai destruir, onde ladrão pode roubar, pode furtar, pode destruir. Acumulem para vocês tesouro no céu. Tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam, porque aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, se você
acha que seu tesouro são veículos antigos, se são coisas aqui na terra, terrenas, que os ladrões podem roubar, então seu coração está na terra e você não entendeu nada do Evangelho, nada. Mas se você viver a vida para Jesus, viver buscando transformar vidas, buscando levar o Evangelho da graça, buscar apresentar frutos do Espírito para Deus, então seus tesouros estão protegidos no céu. E se você tem tesouros no céu, então seu coração também estará no céu. Você não terá medo da morte, você estará tranquilo, você estará feliz, pois ninguém pode tomar isso que está guardado para você no céu, suas obras que verdadeiramente duram para sempre. Então é isso que nós temos que se preocupar, não com as coisas aqui da terra que não valem nada, que em pouco tempo são destruídos, viram pó. Mas a gente tem que se preocupar com aquelas coisas que vêm do céu, aquelas coisas que vão ser eternas. Então esse eu queria falar nesse testemunho aqui. E se você assistiu até aqui, se você viu todas essas coisas, se você concorda, se você recebeu essa mensagem, então o que eu acredito, o que eu espero que você que segue esse canal aqui acredita. Nós acreditamos que nós estamos muito perto do arrebatamento. Então nós estamos aqui em quase 60 dias para o primeiro limite de 2020. E o que é isso? Como eu mostrei já em alguns vídeos anteriores, o arrebatamento pode estar acontecendo neste ano de 2020, poderia estar acontecendo em 2019 e também pode acontecer agora, nesses limites aqui de 2020. E o primeiro limite que nós temos é dia 26 de março de 2020, que é a data de 1º de Nissan. 1º de Nissan, se você não sabe, é, segundo o calendário bíblico, o primeiro dia do ano. Ou seja, quando o ano realmente vira para a Bíblia, é em 1º de Nissan, que vai ser dia 26 de março de 2020. Então, tudo que nós estávamos esperando para 2019 pode estar acontecendo em qualquer momento até esse limite de março, de 1º de Nissan. Porque pode ser que, biblicamente falando, o ano só acabe aqui nessa data, dia 26 de março. Como nós lemos lá em Êxodo, que 1º de Nissan é o primeiro dia do ano. E o arrebatamento que nós estamos aqui esperando, nós somos essa ovelha aqui que seguimos a voz do bom pastor, que é Jesus, que é nosso Messias. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, em qualquer período aqui de tempo, dentro deste limite que nós temos aqui, o primeiro limite de 2020. Então o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento aqui, daqui até o primeiro limite, aqui em março, no finalzinho de março. Nós sabemos aqui já que no comecinho de janeiro nós tivemos a maior tensão de Terceira Guerra Mundial de todos os tempos, onde quase que o Trump declara guerra ao Irã. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês que as tensões de guerra vão continuar, aliás, já estão continuando. Mas o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento aqui, até esse primeiro limite que nós temos. E antes de você perguntar, esse limite aqui é o primeiro limite, mas também nós temos o segundo limite, que vem aqui em maio. Então, passando esse limite de março, se passar esse limite aqui, se o arrebatamento não acontecer nesse período aqui desse primeiro limite, então nós temos já uma próxima possibilidade, que é na Páscoa, dia 8 de abril, a partir do dia 8 de abril de 2020, que é uma possibilidade muito forte para o arrebatamento acontecer. Como nós vimos, os 144 mil são ofertados como primícias para Deus, e as primícias geralmente vão aqui na Páscoa. Então pode ser uma possibilidade muito forte aqui, se nós passarmos esse limite, que o arrebatamento aconteça aqui nesse período da Páscoa. E se passar essa Páscoa aqui, nós temos um outro limite chegando, que é o limite do Pacto Global do Papa Francisco, do falso profeta, que vai ser aqui dia 14 de maio, dia de aniversário de Israel, de 72 ou 73 anos, dependendo do calendário que você segue. Então aqui, neste 14 de maio, é o segundo limite de 2020, que vai se dar bem na data de aniversário de Israel aqui, que também é uma grande possibilidade para nós. Se o arrebatamento não acontecer antes, que eu creio que pode ser ainda nesses primeiros 3 meses aqui de 2020, então nós temos ainda mais as possibilidades para chegar lá. Então, continue crendo, continue caminhando, continue vigiando, porque nós estamos cada vez mais perto desse tão aguardado livramento da tribulação, que é feito para nós que cremos, gente. Nós que cremos aqui, somos aqueles que serão livrados da tribulação. Nós que vivemos de verdade para Cristo, somos aqueles que seremos livrados da tribulação, porque nós já provamos para Deus que nós vivemos para Ele. Então nós não precisaremos provar de novo aqui na tribulação, porque essa provação vai vir para aqueles que já não provaram
não provam hoje em dia que vivem para si mesmos e não para Cristo. E como eu disse, as tensões entre Estados Unidos e Irã continuam, mais ataques virão, e agora que eu vou chegar aqui na última parte desse vídeo, que é a parte do calendário de eventos que eu tenho feito para vocês desde maio de 2018. Então, o calendário de eventos que nós temos aqui, que eu faço para vocês desde maio de 2018, e nós já estamos em janeiro de 2020. Se você quiser esse calendário impresso na sua casa, vai lá no Apoia-se que você consegue lá obter esse calendário impresso, e eu comprometo a enviar para vocês trimestralmente todas as folhas completas do calendário conforme nós vamos chegando, porque isso aqui é um testemunho fortíssimo para todas as pessoas que vão ficar aqui na Terra, que vão perder o arrebatamento e vão ficar na tribulação. Mas nós aqui, onde eu parei, nós estávamos numa possibilidade fortíssima aqui dos 4 meses antes. Se você não se lembra, está lá no meu último vídeo. E muitas coisas aconteceram nessa semana aqui. Eu não vou falar sobre todas elas, porque são muitas coisas. Mas nós estávamos esperando o pronunciamento aqui de Trump, no dia 8, quando um avião também tinha caído no Irã. Nós sabemos que o avião foi abatido pelo Irã. Nós sabemos que o Irã ameaçou mais logo no dia seguinte. Então, o Trump deu uma declaração falando que o Irã não tinha matado nenhum soldado americano, por isso que eles estavam mais tranquilos. Esse foi o pronunciamento de Trump que nós fizemos ao vivo aqui nesse canal. Mas logo no outro dia, a Guarda Revolucionária do Irã alerta para vingança mais severa. Então eles não pararam de provocar e dizem que vão continuar o ataque para vingar a morte do general iraniano, que foi o que iniciou toda essa possibilidade fortíssima aqui de guerra mundial. Até o Papa estava cogitando uma guerra mundial por causa disso. Então, a crise do Irã e dos Estados Unidos pode criar conflito de guerra em grande escala, diz o falso profeta, o Papa, aqui nessa notícia. No dia 10 nós percebemos que o Irã realmente abateu o avião. Foi confirmado que o Irã abateu o avião e matou 176 pessoas. Isso aqui, por incrível que pareça, não virou um estopim de guerra mundial, porque talvez tinha mais iraniano do que qualquer outra nacionalidade, então eles mataram os próprios cidadãos deles. No dia 10 o Trump pôs novas sanções para o Irã, e também teve uma ameaça de navios entre Estados Unidos e Rússia, que foi esse aqui. Navios de guerra russo se aproximou agressivamente de embarcação americana, diz Estados Unidos. Então, quase foi aqui também um estopim da Terceira Guerra Mundial, se esses navios aqui tivessem se atacado. No dia 11 teve terremoto forte, acima de 6.0 aqui em Porto Rico, mais um. Começou a ter protestos lá no Irã, por causa de que o Irã abateu o avião, e o Trump deu apoio aos protestos, mas o Irã já estava prendendo líderes do protesto. Então, o Irã prende embaixador britânico por incitar protestos em Teherã, no Irã. Então, os protestos estavam acontecendo porque o Irã abateu um avião com civis, e eles vão lá e prendem um britânico que é um membro da OTAN. Lembrando que não só tem navios de guerra, mas também tem submarinos nucleares ali no mar do Irã, no mar do Golfo Pérsico, preparado para atacar o Irã. E o Irã vai lá e prende um britânico. Então, mais tensões de guerra. E também Putin, que é o líder da Rússia, com um conflito armado em larga escala no Oriente Médio, seria uma grande catástrofe mundial. Isso aqui é óbvio porque seria uma guerra mundial. No dia 12, nós sabemos de um vulcão que entrou em erupção. Nós sabemos também que o Trump diz para o Irã não matar os seus protestantes, os seus manifestantes, porque o Irã já matou mais de 1.500 manifestantes no seu próprio país. E o Reino Unido, aquele cujo qual um líder foi preso um dia anterior, cogita um combate sem os Estados Unidos. Então, primeiro, um vulcão Taal entra em erupção nas Filipinas em meio a tempestades e relâmpagos. Então, mais sinais aqui na Terra de que tudo está muito próximo. Esse vulcão aqui apareceu e 2.000 pessoas já foram evacuadas. Também o Trump falou que não matem seus manifestantes, e o Reino Unido deve se preparar para combater sem os Estados Unidos, diz defesa do secretário britânico. Então, isso porque o Irã prendeu um britânico que estava incitando os protestos lá no Irã. No dia 13, os protestos seguiam pelo terceiro dia. Irã e Hezbollah preparam para guerrilha e mais foguetes para lançar contra forças americanas. E a OTAN também se prepara para uma guerra, ou seja, a OTAN
promete responder à implantação dos sistemas Iskander-M russos dotados com um novo míssil. Tensões e tensões de guerra em toda essa semana aqui, gente. Israel afirmando mais uma vez que não vai permitir que o Irã obtenha bombas nucleares ou armas nucleares. Então Israel não permitirá que o Irã obtenha armas nucleares. E nós vemos isso porque o Irã continua a tentar obter a bomba nuclear, armas nucleares, continua aqui violando o tratado e enriquecendo urânio. E no dia seguinte nós já vemos coisas absurdas acontecendo. Então, primeiro, aquecimento dos oceanos é equivalente à explosão de 5 bombas de Hiroshima por segundo. Algo muito estranho está acontecendo nos oceanos, que estão aumentando a temperatura consideravelmente. Isso aqui é mais sinais dos tempos que está acontecendo aqui para a nossa geração. E Israel disse que o Irã se tornará nuclear até dezembro. Então, confirmando aqui que até dezembro o Irã se tornará uma potência nuclear. E o Israel já disse que não vai permitir que isso aconteça. Então, literalmente, o que nós estamos vendo aqui é que Israel vai iniciar essa guerra contra o Irã até dezembro. Ou seja, em 2020 ainda, nós provavelmente vamos ver este conflito. Ou sairemos aqui antes, como nós já sabemos, segundo a linha do tempo que nós vimos. Israel ataca Hamas no dia 16 e Irã ameaça a Grécia se a Grécia cooperar com os Estados Unidos. No 17, algo muito forte aconteceu. Eu vou mostrar para vocês essas notícias aqui. Porque o comando militar contradiz o que o Trump disse sobre os ataques do Irã e diz que o Irã feriu 11 americanos. Então, o Trump, naquela declaração que nós acompanhamos ao vivo aqui, disse que o Irã não tinha acertado nem ferido nenhum militar americano, e o comando militar, o exército americano, contradisse o Trump e disse sim que o Irã feriu 11 americanos. Então, isso aqui mostra que o Donald Trump fez aquele dia foi apenas retardar uma guerra mundial. Ele mentiu propositalmente para não declarar guerra ao Irã, porque realmente o Irã tinha sim ferido americanos, e ele falou que se tivesse ferido, então iria ser guerra. Então, o Trump mentiu naquela declaração para não causar um conflito mundial, e o exército aqui no dia 17 contradiz ele. Também aqui no dia 17, China monitora de perto o navio dos Estados Unidos no estreito de Taiwan. Então, tem navio de guerra nos Estados Unidos lá perto da China. E começou aqui, centenas de muçulmanos gritam morte aos judeus no Monte do Templo. Então isso foi no dia 17. Dia 18, corrida por armas vem aí. Rússia diz que tensão mundial é culpa das políticas agressivas dos Estados Unidos. Então eles afirmam que tem uma tensão mundial aqui de guerra. E no dia 19, a última notícia que eu tenho aqui pra vocês teve 2 terremotos fortes. O primeiro aqui na Indonésia de 6.0 e o segundo aqui de 6.4 no noroeste da China. Uma epidemia mundial está iniciando também. E vou mostrar todas essas notícias para vocês. Então, mais de 1000 pessoas podem estar infectadas com um vírus chinês desconhecido. Esse vírus aqui que está se espalhando rapidamente pelo mundo e está matando as pessoas rapidamente. Parece que é uma próxima epidemia que vai virar mundial, porque não só estão tentando fazer uma redução populacional, como também é mais um sinal para nós de que o Cavaleiro do Apocalipse, o terceiro Cavaleiro do Apocalipse, também está pronto para agir. Então, mais sinal dos tempos, e também pode estar relacionado com as sociedades secretas, os líderes mundiais que estão tentando realmente reduzir a população mundial. Pode estar acontecendo no Brasil já isso aqui também, gente. Então, presta atenção nesse vírus aí que estão chamando de, se eu não me engano, coronavírus. Presta atenção nesse vírus aqui, que parece que não vai acabar por aqui, vai ter mais pessoas vão contrair esse vírus e mais pessoas vão morrer por causa disso aqui. E isso está acontecendo a partir de agora, aqui, dia 19 de janeiro. Também, fontes russas, que Moscou deu ao Irã a tecnologia de alta precisão para os mísseis que atingiram as bases americanas no Iraque. Então, aqueles mísseis que atingiu os americanos, que nós já vimos que o exército confirmou que feriu americanos, mesmo o Trump dizendo que não, foi tecnologia russa, ou seja, isso aqui já está bem bipolarizado, a Rússia já está do lado do Irã e está fornecendo armamentos de tecnologia alta para o Irã combater os Estados Unidos. E dessa vez não são centenas, mas são milhares de muçulmanos gritando
grito de guerra no monte do templo. Então os muçulmanos estão aqui gritando para a guerra. Nós vemos que eles hastearam a bandeira de guerra aqui na sua mesquita no dia 4, devido à morte do general iraniano, e eles estão aqui no monte do templo, lá em Jerusalém, lá em Israel, gritando morte aos judeus, gritando guerra. Irmãos, eu ia estar enviando esse vídeo para vocês ainda ontem, mas aconteceu algumas notícias importantes no dia 20 que eu não pude deixar de passar. Então, no dia 20 aconteceu essas coisas aqui. Equipe do Acordo do Século irá para Jerusalém sob ameaça do Islã. E também vacinas com inteligência artificial. Eu vou mostrar todas essas notícias para vocês. Primeiro, Trump decidirá a data de lançamento do Acordo do Século nos próximos dias. Então isso aqui apareceu no dia 20. Para complementar isso aqui, a equipe por trás do Acordo do Século dos Estados Unidos está indo para Israel. Se eu não me engano, é no domingo. Então eles estão indo para Israel no domingo. Mas também não são só a equipe do Acordo do Século que está indo para Jerusalém nessa semana. Também, reunião maciça de reis em Jerusalém na quinta-feira, uma realização dos Salmos 48. Então, vários líderes mundiais estão indo para Israel nesta quinta-feira ainda. Então, a lista de líderes mundiais presentes é bastante impressionante. Pelo menos 47 líderes mundiais, incluindo 26 presidentes, 4 reis e 4 primeiros-ministros. Então, olha só quem são as pessoas que vão estar visitando Jerusalém, Israel aqui, nesta quinta-feira. Então, a lista de líderes é a seguinte: o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence. Presidente da França, Emmanuel Macron. Então, como nós vimos aqui, Emmanuel Macron, um dos candidatos a vencer o anticristo. Também tem o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Príncipe Charles, da Grã-Bretanha. Presidente da Alemanha, presidente da Grécia, primeiro-ministro. Vários líderes importantes mundiais estarão indo para Jerusalém nesta quinta-feira, e a equipe do Acordo de Paz está indo para Israel, para Jerusalém, no domingo. Então, nessa semana especificamente, muitas pessoas importantes estarão indo para Jerusalém, lá para Israel, e tudo isso está sob ameaça dos palestinos, que falaram assim: palestinos sugerem o assassinato de um líder mundial que visitará Jerusalém neste final de semana. Então, vários líderes estarão indo para Jerusalém a partir de quinta-feira até domingo, e os palestinos estão incitando e sugerindo a morte de um líder importante mundial como uma vingança para a morte do general lá do Irã. Então isso aqui pode ser muito forte. Se eles conseguirem matar alguém, talvez isso aqui vire logo de cara o estopim da Terceira Guerra Mundial. Nós não sabemos, mas isso aqui é muito forte, porque eles estão, todos esses líderes que estão indo, a equipe do Acordo do Século, e também os líderes aqui, presidente da França, presidente da Rússia, vice-presidente dos Estados Unidos. Se qualquer um deles for assassinado por causa disso aqui, então na hora é guerra mundial. Isso aqui é muito, muito forte. E para finalizar aqui no dia 20, olha essa notícia. Israel lança sua primeira campanha de vacinação contra a gripe com inteligência artificial. Gente, isso aqui é um absurdo. Olha o nome da empresa que está fazendo isso. A Medial Early Sign. Early Sign significa literalmente sinal mais cedo, ou então marca mais cedo. Presta atenção no que está sendo falado aqui. Lá em Israel estão começando essa vacinação com inteligência artificial, e o nome da empresa se chama Marca ou Sinal Mais Cedo. E eles estão querendo aqui um algoritmo para detectar as pessoas que não se vacinaram e que precisam ser incentivados a entrar na clínica e serem vacinados. Então, literalmente, eles estão aqui começando a fazer uma vacinação com inteligência artificial, e a empresa consegue detectar quem não se vacinou para sugerir ou incentivar, como eles dizem aqui, que essas pessoas se vacinem. Olha só que absurdo, se isso aqui já não é o princípio da marca da besta. Early Sign, marca mais cedo. Então, isso aqui apareceu no dia 20, é muito importante, por isso eu quis falar pra vocês ainda nesse vídeo. E também as notícias do dia 21, que é quando eu estou terminando esse vídeo pra vocês, também são muito fortes, porque o coronavírus, que é o vírus lá da China, está se espalhando, e também a Turquia envia soldados para a Líbia para estabelecer um califado. Olha só o que está acontecendo dia 21 ainda. Então, dia 21,
Especialistas sobre coronavírus, risco de disseminação é extremamente alto. Então eles estão tentando controlar isso aqui, mas muito provavelmente eles não vão conseguir. Isso aqui é um sinal do terceiro cavalo de Apocalipse, que é vir aqui com doenças, com pestes. E aí também, Estados Unidos tem o primeiro caso de coronavírus, então isso aqui está espalhando muito rápido e está matando muito rápido também. Isso aqui alguns estão dizendo, estão conspirando que é já o início da redução populacional que a elite mundial tanto está querendo e talvez está implementando agora em 2020, no início de 2020. Também aqui, como eu mostrei para vocês, Turquia envia 2.000 soldados para a Líbia para restabelecer califado muçulmano com Jerusalém como capital. Então eles querem Jerusalém como capital e eles só vão conseguir tomar isso aqui à força. Então por isso que eles estão enviando soldados, 2.000. Isso aqui é fortíssimo, que está acontecendo no dia 21. Também, parlamentar iraniano oferece 3 milhões para quem matar Trump. Então eles estão ameaçando o presidente dos Estados Unidos. Isso aqui é uma ameaça fortíssima. E nós já vimos tudo que está acontecendo no calendário, que o presidente falou que não afetou soldados americanos, mas depois o exército contradizeu o Trump, falando que afetou sim, e agora tem esse impasse e eles estão ainda provocando, querendo pagar quem matar o Donald Trump. Então isso aqui é seríssimo. E por último aqui que eu tenho também, muito importante essa notícia, que é essa aqui: 40 líderes mundiais programados para convergir em Jerusalém. Preparação para o Messias, diz Rabino Eminente. O nome do Rabino é Rabino Eminente. E ele está falando que é preparação para o Messias. Esses líderes que eu falei para você estarem indo para Jerusalém. Então isso aqui é fortíssimo, gente. Fortíssimo. Tudo está mostrando que nós estamos muito perto do evento que vai ser maravilhoso para quem for arrebatado e catastrófico para quem ficar aqui. Porque esse evento vai mudar toda a vida na Terra, vai mudar o jeito que as pessoas vivem. Esse evento vai ser o caos que vai trazer o anticristo para trazer a falsa paz. Então isso aqui está muito perto de acontecer. E se você não estiver preparado para ir, você infelizmente vai acabar ficando. Então esteja preparado, continue caminhando, continue acreditando, continue vigilando. Seja como Filadélfia e não seja como Laodiceia. Continue preparado, porque nós não sabemos quando que vai ser o dia exato, mas todas as notícias estão mostrando que será muito em breve. Então esteja preparado, esteja meditando, esteja com o Senhor, esteja orando. Continue caminhando essa caminhada que você tem feito até aqui. E nunca desista, jamais desista, porque quem vence não é aquelas pessoas que são melhores que as outras. Quem vence é aquela pessoa que nunca desiste. Os vencedores são perseverantes e nunca desistem. E é essa igreja perseverante que nós temos que ser, como Filadélfia. Então mantenha-se preparado, porque nós estamos a prováveis 60 dias para o primeiro limite de 2020 e o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento neste período aqui, nos primeiros 3 meses de 2020. Então acredite de verdade, viva como se você realmente fosse embora muito em breve. Viva para a vida eterna e não para a vida passageira, que é esse momento que nós estamos vivendo agora. A qualquer momento pode acontecer algum estopim de guerra, a qualquer momento pode acontecer alguma catástrofe, a qualquer momento tudo pode acontecer que vai mudar a vida na Terra. E queira estar entre as pessoas que serão livradas disso tudo, queira estar entre as pessoas que serão arrebatadas, porque o tempo é curtíssimo, e nós estamos quase a 60 dias do primeiro limite de 2020, que é onde pode tudo isso acontecer. Maranata. Se você não quiser perder o arrebatamento e ter que enfrentar o período de 7 anos conhecido como tribulação, sugiro que reconheça que Jesus é Deus e se reconcilie com Ele. Peça para que Ele te perdoe e te salve, e coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Prepare seus olhos, testemunhe para as pessoas, pois se você não falar nada para ninguém, Deus deixará você aqui para que seja uma testemunha viva até a morte. Espalhe esse vídeo e guarde a fé até o final. Ninguém sabe ao certo o dia e a hora que ele voltará, mas o sinal de Apocalipse 12 aconteceu no céu, e representa o convite do casamento que está para acontecer a qualquer momento. Maranata. Gratidão a vocês que apoiam este canal. A sua ajuda é de extrema importância e faz toda a diferença para mim quando crio os vídeos. Vocês valorizam aquilo que é para Deus e assim ajuntam tesouros no céu.